Sejam todos bem-vindos a essa classe onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre óleos essenciais no nosso dia a dia. Essa é uma classe, na verdade, é uma aula onde eu vou fazer sempre, então todas as quintas-feiras, esse é o primeiro recado que eu queria dar para vocês. Então, todas as quintas-feiras, aqui no Zoom, nós vamos falar sobre óleos essenciais no nosso dia a dia. Óleos, como a gente pode usar óleos essenciais de uma forma muito simples, de todas as formas com que nós, de todas não, mas as formas mais corriqueiras que nós podemos utilizar óleos essenciais e, e é um despertar para quem realmente não conhece, não entende sobre óleos essenciais, é realmente incrível. Então, é essa oportunidade que a gente vai dar para todas as pessoas. E você também, se você gostar dessa aula, você pode convidar outras pessoas a estar aqui na próxima quinta-feira. Então, sempre chame a pessoa que te convidou, porque ela vai poder te dar todas as informações, o link, o banner, para vocês estarem aqui, ou para vocês também convidarem outras pessoas a compartilharem este benefício do que são óleos essenciais, tá? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês fotos para exemplificar melhor sobre aquilo que eu estou falando. Não sei se vocês estavam, eu acredito que muitos de vocês aqui não estavam na semana passada, quando eu falei sobre os benefícios dos óleos essenciais e eu não compartilhei telas, e eu queria compartilhar algumas telas aqui com vocês hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês aqui. Me falem só se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu abrir o chat aqui. Estão conseguindo visualizar o slide? Tá. Então, eu quis trazer para vocês alguns slides. A gente não vai ficar o tempo todo nos slides, tá bom? Porque eu trouxe coisas bem dinâmicas também para mostrar e como é que vocês podem fazer. Mas eu acho que é muito importante vocês também terem essa visualização do que nós vamos falar, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente vai falar sobre o compartilhamento de usar óleos essenciais e usar óleos essenciais com grau terapêutico, onde sim nós vamos poder usufruir desses benefícios não só a nível físico, não só com problemas que a gente venha a ter no nosso corpo físico, mas também nos momentos emocionais, mentais, que nós também podemos utilizar os óleos essenciais e eles conseguem nos ajudar muito no nosso dia a dia. Então, basicamente, o que a gente vai falar é sobre essas duas caixas. Eu digo para as pessoas, para todo mundo, todas as pessoas, todas as famílias deveriam ter essa caixa de óleos essenciais. Então, para eu falar e entrar neste processo de por que as pessoas devem ter essa caixa de óleo essencial em casa e o que fazer com essa caixa, o que tem dentro dessa caixa de óleos essenciais. Para quem não me conhece e está aqui hoje, o meu nome é Thalita Amorim, eu sou palestrante, eu falo sobre óleos essenciais, e mais do que falar sobre óleos essenciais, eu trabalhei no mundo corporativo durante 12 anos. E eu era gerente de RH de uma multinacional. E eu vou falar bem rapidamente. Eu abri mão da minha carreira para eu me envolver num sonho maior, que era de ser mãe. E
E cada dia da minha vida eu venho agradecendo e tendo a certeza absoluta, que foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. E quando eu abdiquei da minha carreira para ser mãe, foi um momento muito delicado da minha vida e eu conheci os óleos essenciais. E quando eu conheci os óleos essenciais, eu pude perceber, conforme eu ia utilizando os óleos essenciais, conforme eu ia entendendo por que eu usava os óleos e para que eu usava os óleos essenciais, ia fazendo todo sentido na vida da minha família. E, além de fazer todo sentido na minha família, eu comecei a perceber, e para vocês que não sabem, eu tenho 3 filhos, né? E eles são pequenos. Eu tenho um filho de 1 ano, um filho de 5 e uma filha de 4 anos. E eu comecei a perceber, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, que a forma mais prática e simplista de entender como é que eles funcionavam era começar a trocar minha rotina e agregar os óleos essenciais nessa minha rotina. E como é que a gente agrega os óleos essenciais na rotina? É a forma com que eu vou falar para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje é que eu posso dar toda certeza absoluta, uh, que já foi comprovado cientificamente que milhões, mais de 2 milhões de pessoas, e não é só aqui nacionalmente falando, mundialmente falando, usam óleos essenciais e são eficazes e fazem uma verdadeira transformação no nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a identificar, imagina quantas milhões de famílias e de vidas foram transformadas a partir da inclusão dos óleos essenciais. Então, uma coisa que eu posso prometer para vocês: se vocês adquirirem, se vocês usarem, se permitirem usar os óleos essenciais no seu dia a dia, não importa se for 1 ou 2, ou 3, ou uma caixa inteira, ou muito mais do que uma caixa inteira, você pode ter certeza absoluta que a vida da sua família e a sua vida vão ser transformadas. Vão ser transformadas no quesito de vocês terem mais saúde, de vocês terem muito mais bem-estar. E quando eu falo mais saúde, eu falo de coisas muito corriqueiras que às vezes fazem com que a nossa rotina ela seja extremamente modificada, extremamente alterada no nosso trabalho, no nosso convívio social, com a nossa família. Então, quando um filho nosso ele fica doente, eu digo doente quando eu digo gripado, com febre, isso causa muito desconforto, isso causa preocupação, noites mal dormidas. Então, é sobre essas coisas que eu estou falando. Essas coisas elas podem ser ajustadas e modificadas de uma forma muito melhor. E eu não estou dizendo que os filhos de vocês não vão ficar doentes, eu não estou dizendo que vocês não vão ficar doentes, mas a forma como que vocês vão ficar doentes, elas são muito mais amenas quando a gente começa a utilizar óleos essenciais, porque a gente começa a ter muito mais qualidade de vida. Quando eu comecei a usar óleos essenciais, para vocês entenderem, eu tinha uma caixa enorme de remédios. E a cada 30 dias, ou muito menos do que isso, eu estava no pronto-socorro com os meus filhos. Por conta de dor de ouvido, por conta de dor de garganta, por conta de febre, por conta de uma diarreia, e antibióticos, e eu estava falando com meu pai antes de ontem, e a gente sentou para conversar e eu falei assim para ele, eu não lembro qual foi a última vez que eu levei os meus filhos para o pronto-socorro. Muitos anos. Pelo menos 1 ano e meio que eu não levo os meus filhos para o pronto-socorro. Para vocês terem uma ideia da qualidade de vida que os óleos essenciais eles podem nos proporcionar. Então,
eu queria trazer uma forma muito prática e eu queria mostrar para vocês que é com base dessa caixinha, essa caixinha de óleos essenciais que todo mundo deveria ter em casa e usufruir para ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. E foi essa caixinha que fez com que a minha super caixa de remédios ela se transformasse a zero. Hoje eu não tenho uma caixa de remédios em casa. Hoje a minha caixa de remédios são vários óleos essenciais na minha prateleira. Então, a primeira coisa que eu queria falar e já trazer para vocês é, algumas informações que nós vamos falar aqui sobre 12 óleos essenciais. E são esses óleos essenciais. Eu não sei, eu quis trazer o vidrinho aqui, então esses óleos essenciais é o que nós vamos falar. Eu vou tirar um pouco da tela para poder realmente falar com vocês, interagir com vocês, e esse é o momento que vocês podem ligar a câmera de vocês se vocês quiserem, tá bom? Então, para vocês entenderem, este é um vidrinho de óleo essencial de 15 ml. E eu quis trazer para vocês verem, as pessoas às vezes não têm uma ideia de onde é guardado os óleos essenciais, o porquê. E se você está aqui pela primeira vez, eu vou falar para vocês de uma forma muito simples o que são óleos essenciais para que você consiga entender o porquê eles são tão poderosos. Porque às vezes a pessoa chega aqui, ela não sabe o que é óleo essencial. Então, o óleo essencial ele é extraído de uma planta aromática e ele pode ser de qualquer parte. Ele pode ser do caule, da raiz, da própria flor, do próprio fruto. Então, é extraído, é feita uma extração dos óleos do óleo essencial de qualquer parte da planta, e ela precisa ser uma planta aromática para que sim nós conseguimos extrair o óleo essencial, por isso que não são todas as flores, não são todas as plantas que nós conseguimos extrair os óleos essenciais. Mas quando a gente tem uma planta aromática, nós conseguimos extrair a alma. A gente fala, quando a gente conhece um pouco mais de óleo essencial, a gente fala que a gente extrai, o óleo essencial é a alma da planta, onde nós temos muitos compostos químicos. Só para vocês entenderem e a gente fazer aí uma comparação, quando a gente fala em termos de medicamento, a gente está falando que um medicamento a gente tem 1 ou 2 compostos químicos. E quando a gente fala de óleos essenciais, em um óleo essencial nós vamos ter centenas de compostos químicos. Por isso que quando a gente fala em um óleo essencial pode servir para várias funções. Então, eu tenho um óleo essencial que ele pode me ajudar com a minha dor de cabeça, com o meu estômago, com uma febre. Ele pode me ajudar com uma sinusite. É o mesmo óleo essencial e eu posso usar ele em diversos momentos. Então, por isso que essa super caixa ela é tão importante para o nosso dia a dia. Então, eu queria começar a falar, eu não iria trazer aqui o Flow hoje, mas o Flow foi assim o super sucesso que toda vez que a gente fala, realmente é um sucesso absoluto. O que é o Flow? O Flow é uma sigla onde nós usamos vários óleos essenciais juntos, e a gente fala que o Flow é uma bomba imunológica. Quando a gente está naquele momento, quando a gente pega um resfriado, quando a gente está com uma gripe, ou quando a gente nem precisa estar resfriado e nem gripado, mas a gente sente que o nosso sistema imunológico ele está meio baixo, está mais baixo, e aí a gente fica muito vulnerável. Quando estoura uma herpes, por exemplo, a gente entende que o nosso sistema imunológico ele está ele foi impactado, né? Então a nossa imunidade está lá embaixo. A gente costuma falar, né, que o nosso sistema imune tá baixo para que vírus e bactérias eles sejam capazes de atingir o nosso organismo e as inflamações elas também venham. Então a gente fala que é uma bomba para a nossa imunidade, onde a gente traz esses óleos essenciais. E fez muito sucesso, então eu trouxe aqui
E como é que eu faço o flow, né? O flow, na verdade, são as primeiras iniciais dos óleos essenciais que nós utilizamos. Então, nós utilizamos 5 óleos essenciais, tá? E aí eu trouxe de uma forma com que tanto crianças quanto adultos podem tomar esses óleos essenciais e que seja muito eficaz. Então, por exemplo, para mim que sou adulta, como eu tomo às vezes, tá? Às vezes, na cápsula. Então, eu pego uma cápsula e é muito fácil vocês acharem essa cápsula. Vocês encontram em qualquer casa natural, qualquer farmácia de manipulação e elas custam muito barato, tá? Então, eu sempre recomendo que vocês peguem aí uma cápsula vegetal, tá bom? Porque ela vai estourar lá no nosso intestino, ela vai estourar de uma forma adequada e também vai fazer muito melhor para o nosso organismo do que uma cápsula que não seja uma cápsula vegetal. Mas se você não tiver, também não tem problema. Essa é a cápsula que eu sempre uso, tá? E eu coloco os óleos essenciais aqui dentro. Então, eu abro a minha cápsula, coloco os óleos essenciais. Então, quais são os óleos essenciais que compõem o flow? Então, eu escrevi aqui para vocês o frankincense. E todos os óleos que nós vamos falar, eles estão nessa caixinha que nós podemos utilizar e nós devemos utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, eu coloco aqui uma gota de frankincense. Eu coloco também uma gota de on guard. E o porquê que eu trouxe e por que a gente usa esses óleos essenciais, eu vou falar para vocês, tá bom? O frankincense, quando a gente está nesse momento de baixa, de queda da imunidade, o frankincense, muitas vezes a gente pega algo, um vírus, uma bactéria, nosso corpo ele fica muito vulnerável, né, para esses vírus, essas bactérias entrarem e aí vir algum tipo de inflamação, infecção no nosso organismo. Então, o frankincense é conhecido como o rei dos óleos essenciais. Eles atuam muito bem nas nossas células. Eu dei um exemplo, e eu costumo dar um exemplo muito corriqueiro, assim, que eu acho que as pessoas conseguem entender muito bem, mas é muito simples, tá? Não estou aqui para entrar muito profundamente nas partes mais científicas, mas é só para vocês entenderem como os óleos essenciais eles também funcionam muito bem no nosso corpo. E também fazer aí para vocês entenderem como é que difere aí um antibiótico, um remédio que a gente utiliza, tá bom? Então vamos imaginar que a palma da minha mão ela seja uma célula, tá? E aí, o que acontece? Quando o vírus ele entra, o vírus, uma bactéria, ele entra, ele começa a transmutar essa célula. Então, eu tenho uma célula saudável e quando eu tenho um vírus, uma bactéria que entra, ele começa a transmutar, a transformar essa célula muito rapidamente e faz com que essa célula adoeça e muitas vezes essa célula doente, ela vai começar a espalhar muito rápido para outras células e outras células também vão ficar doentes. O que acontece quando a gente toma um antibiótico, por exemplo? A nossa célula ela tem como se fosse uma camada, tá? E o antibiótico ele funciona aqui, nessa camada bem superficial, onde que acaba transmutando, né, e fazendo com que essa célula ela consiga ser uma célula saudável de novo. O que muitas vezes, o porquê que foi se perguntado para muitos médicos, o porquê nós não temos antibióticos ou remédios como para combater os vírus, como nós temos os antibióticos. E aí os médicos eles falam que, na verdade, os antibióticos eles não são capazes de entrar na célula. Então, eles ficam aqui nessa superfície. Então, quando a gente pega um vírus, ele entra dentro da célula. E o que os óleos essenciais eles fazem? Os óleos essenciais, eles têm o poder, e isso já foi cientificamente comprovado, óleos essenciais que sejam puros, totalmente puros e naturais, que tenham um grau terapêutico.
Eu vou falar um pouquinho sobre a pureza dos óleos essenciais, mas não agora, porque eu não quero tomar todo o meu tempo falando sobre isso. Mas entendam que nem todos os óleos essenciais são puros e nem todos os óleos essenciais são naturais. Então, eles não conseguem fazer isso que eu estou falando para vocês. Então, o que acontece com os óleos essenciais? Eles são capazes de perfurar a membrana celular e entrar lá dentro. E entrar lá dentro e fazer com que transmute toda aquela célula. Faça com que essa célula ela se transforme em uma célula boa, saudável. Então, o frankincense, ele é muito importante. Ele faz uma regeneração celular. Então, por isso que é muito importante, por isso que a gente traz o frankincense para o flow, para o nosso sistema imunológico, para quando a gente tem esses ataques no nosso corpo, ele seja capaz de regenerar aquela célula que não está mais saudável e que ela volte a ser saudável e ser e ela volte a ser como ela era antes, tá? Então, o frankincense é um ótimo óleo essencial para fazer essa regeneração. E ele atua diretamente nas nossas células, não só ele, mas como todos os outros óleos essenciais. Eles são capazes de atuar nas nossas células. Os óleos essenciais, eles atuam de uma forma muito rápida na nossa corrente sanguínea. Então, por isso que o frankincense é um ótimo óleo essencial para quando a gente está muito vulnerável a essas doenças, a esses vírus e bactérias, a gente utilizar, principalmente quando a gente está em um estado gripal, uma inflamação, uma infecção, esse óleo é um excelente óleo essencial para a gente usar. Então, também tem o lemon. O limão siciliano, ele é um ótimo óleo essencial, porque além dele ser um antiviral, ele é um ótimo óleo essencial que vai fazer com que as nossas células também, o nosso corpo, ele se restabeleça de uma forma muito mais rápida, muito mais a evolução ela seja muito melhor, justamente por ele ter essa ação antiviral, tá? E eu vou falar do lemon para o flow. O On Guard, ele é um óleo essencial que atua muito bem na nossa imunidade. O On Guard, ele é um mix de óleos essenciais, então nós temos vários óleos essenciais, como o laranja, o eucalipto, o próprio limão siciliano, que vai fazer com que ele se torne um óleo muito poderoso para o nosso sistema imunológico. Então, ele auxilia o nosso sistema imunológico a ser um sistema imunológico mais saudável. Então, não podia ficar de fora. E aí a gente também trouxe o orégano e o melaleuca, que tem uma ação, só para vocês entenderem que vocês estão aqui, tanto o orégano quanto o melaleuca, nós identificamos eles como antibióticos naturais. Para vocês terem uma ideia, o orégano e o melaleuca, eles são muito mais poderosos do que uma amoxicilina. Então, só para vocês conseguirem ir entendendo e fazendo aí tendo uma ideia, tá, de como é que eles funcionam no nosso corpo. Então, por isso que não podia ficar fora. E o flow também não é algo que vocês devem fazer uso contínuo dele, tá? Vocês podem usar em períodos, ou quando vocês estão com a imunidade muito baixa, até mesmo por isso que a gente fala que é uma bomba para a nossa imunidade, quando a gente pega um resfriado, uma gripe, uma inflamação, uma infecção, aí a gente utiliza ele porque vai fazer muito bem. Outro óleo que eu trouxe, que não faz parte do flow, mas que para mim é um óleo perfeito, é o copaíba. O copaíba, ele tem uma ação anti-inflamatória e ele faz todo esse processo no nosso corpo. Então, geralmente, quando a gente pega uma gripe, quando a gente entra em um estado gripal um pouco mais elevado também, ou quando a gente vem até ter uma pneumonia, uma tosse, ele tem essa ação anti-inflamatória. E para quem não sabe, o mel também tem uma ação anti-inflamatória, então por isso que eu amo usar mel. Gente, usem e abusem do mel.
O mel, por si só, tem uma ação anti-inflamatória no nosso corpo, então por isso que eu uso, e quando eu aprendi, olha, o meu mel, eu trouxe ele aqui, tá? Aqui tem o Flow, para vocês entenderem, tem todos esses óleos essenciais. O meu tá bem pouco, porque eu uso óleos essenciais com mel aqui em casa muito, e em alguns períodos, ou quando as crianças estão começando a ficar um pouco mais espirrar, ou elas falam, olha, minha garganta está doendo, eu utilizo. E outra coisa que fez um super, mega, ultra sucesso é o mel com lavanda. Gente, o mel com lavanda está fazendo um sucesso absoluto. Para vocês que não conhecem o lavanda ele tem propriedades que nos faz relaxar, acalmar, dormir. Tem muita gente que não dorme, principalmente no momento que a gente está. Tem pessoas que ficam muito ansiosas. Quem é que não fica ansioso? Então, quando a gente está nesse momento de ansiedade, e essa ansiedade ela acaba provocando o quê? Às vezes a gente come muito doce, a gente come muito fora do horário, às vezes a gente não está com fome, mas aquela ansiedade ela é terrível, né? E às vezes aquela ansiedade também faz com que a gente roa a unha. Tem gente que começa a roer muito unha nesse período. Então, eu não sei se muitos de vocês ou conhecem alguém que tem bruxismo. O meu filho tem bruxismo. Eu comecei a dar água com lavanda para ele tomar, mas às vezes ele enjoa da água com lavanda. E aí eu comecei a usar no mel. Primeiro porque o mel é anti-inflamatório, um anti-inflamatório muito incrível e faz muito bem para o nosso organismo. Então eu comecei a trazer o mel com lavanda, porque ele toma e ele adora mel com lavanda. Além de fazer eles dormirem melhor, as pessoas acham, isso aqui é uma coisa muito bacana que eu vou falar para vocês. Quando muitas pessoas dormem a noite inteira e acordam cansados no dia seguinte. Então, algumas pessoas falam assim, não, eu durmo, mas eu acordo muito cansado. Ou quem nunca acordou cansado e que dormiu muitas horas, ou que dormiu aquele período que deveria dormir, mas que mesmo assim acordou cansado. É porque as pessoas acreditam que dormir bem é dormir, só dormir. Se eu dormir todas as horas já foi o suficiente, e não é verdade. A gente precisa ter uma qualidade do sono. E a qualidade do sono é a gente entrar no nível mais profundo do nosso sono. E muitas pessoas não conseguem chegar nesse nível, justamente por conta da ansiedade, do estresse do nosso dia a dia. E hoje a gente está vivendo num momento de muito estresse, de muita insegurança, de muito medo, e que a gente não consegue, na verdade, evoluir no nosso sono, acalmar literalmente a nossa mente e descansar. Então, o lavanda é um ótimo óleo essencial. Para você que não gosta de mel ou que não pode usar o mel e não gosta do lavanda, você pode tomar na cápsula, como eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Eu gosto do mel e eu acho incrível quando eu experimentei. No mel, para mim, ficou um gosto maravilhoso, e a sensação de tranquilidade, de calma que ele dá para você dormir, como eu dou para as crianças à noite. A gente tem uma rotina do sono com as crianças, então depois do banho, que geralmente é umas 5h30, 6 horas, a gente dá o mel para todos eles, e eles tomam uma colherinha de mel com lavanda, e isso faz com que eles tenham uma noite muito tranquila. Eu também faço um rolon de lavanda. Esse rolon aqui, olha, também pode ser usado por adultos. A gente enche o vidrinho de óleo vegetal, tá? Qualquer óleo carreador. Eu gosto de usar o óleo de coco, tá vendo? Esse óleo de coco aqui é um óleo de terra. Ele não tem cheiro, ele é totalmente líquido, ele não mancha a meia, ele não mancha o cobertor, ele não mancha os lençóis. Então, o que eu faço? E eu pingo aqui 10 gotinhas de lavanda.
além de ser muito tranquilo para usar nas crianças e até mesmo nós adultos, é muito fácil. Então, as crianças tomam banho e eu passo na sola dos pés das crianças, eu passo na nuca. Quando eu vejo que eles estão muito agitados, eu passo antes, eu passo de tarde. Quando eu vejo que eles estão mais melancólicos, mais irritados, então eu uso também nos pulsos. Os adultos também podem utilizar muito nos pulsos, na nuca, nas têmporas e também na sola dos pés. Vocês vão ver como é eficaz e mesmo nós utilizamos óleos essenciais topicamente, eles funcionam muito bem, porque eles chegam muito rapidamente na nossa corrente sanguínea. Muitas pessoas acham que usar óleos essenciais tem que ter uma relação de tomar como um medicamento. E se passar ou se inalar o óleo essencial, não vai fazer tanto efeito. E não é verdade. Então, usem e abusem dos óleos essenciais também topicamente, usando mesmo no corpo de vocês, inalando o óleo essencial. Às vezes a gente está muito ansioso, a gente entra numa crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade e quando eu tinha tido 2 vezes, mas quando aconteceu tudo isso comigo, eu tive uma outra crise de ansiedade e a única coisa que foi capaz de conseguir me equilibrar foram 2 gotas de óleo de lavanda sublingual. Isso foi capaz de realmente me trazer mais equilíbrio e me fazer com que eu conseguisse organizar os meus pensamentos. Então, usando óleos essenciais, você vê que você é capaz de organizar os seus pensamentos. Você consegue, porque quando você está em uma crise de ansiedade, quando você está em um momento, né, nem sendo uma crise de ansiedade, mas quando você está num momento de ansiedade, as suas emoções, elas são muito, elas estão ali em um formato muito mais intenso. Daisy, eu já falo para você como é que você pode comprar, tá bom? Elas ficam ali em uma forma muito mais intensa. Então, você não consegue trazer a razão, você não consegue raciocinar. E o não raciocinar faz com que todas as emoções elas tomem conta do seu corpo, que você não consiga levar ou que você não consiga pensar no que verdadeiramente você precisa fazer. Então, quando e isso já foi várias vezes, uma pessoa me ligou, ela tinha acabado de comprar uma caixa dessa de óleos essenciais, só que a lavanda dela tinha acabado. E ela me ligou desesperada. Ela estava com a filha dela tem a mesma idade do meu filho, ela tinha 5 anos, fazendo lição, e ela estava sozinha em casa, o marido dela tinha ido para a fazenda. Ela me mandou uma mensagem desesperada: Thalita, eu estou entrando numa crise de ansiedade e o meu lavanda acabou. O que eu faço? E você via que ela já não estava conseguindo mais respirar. Eu falei, calma, pega, e aí você é capaz de, quando você tem uma caixa de óleos essenciais, que é isso que eu falo para vocês, né? É você realmente usufruir dos benefícios daquilo. Aí eu falei para ela, você tem um frankincense aí? Ela falou, tenho. Eu falei, pinga 2 gotas sublingual e pinga 1 gota na sua mão e começa a inalar. Inala e respira profundamente. Você precisa respirar. Nesse momento, a gente não consegue identificar que, ao respirar, ao ter a consciência de respirar, o seu corpo ele vai começar a agir de uma outra forma. Eu não quero usar termos muito técnicos, às vezes, por isso que eu paro um pouco para pensar como é que eu vou falar de uma forma mais clara, tá, para vocês. Então, só para vocês entenderem, eu pedi para ela respirar e inalar o óleo essencial, porque o frankincense, ele também é um óleo que, ao inalar, ele te traz calma, te traz tranquilidade. Então, na ausência de com certeza era aquele óleo que ela poderia trazer um melhor bem-estar muito rapidamente. E aí ela começou a inalar e trazer a consciência de respirar. Então ela começa a respirar profundamente e expirar, e
e soltar, né, o ar e perceber que ela consegue respirar e perceber que ela consegue soltar o ar. E aí aquilo vai trazendo um conforto. E com os benefícios do óleo essencial ali tendo uma ação no sistema límbico em menos de 10 segundos, quando você inala o óleo essencial, ele já ativa o seu sistema límbico, ele já fala para o seu sistema nervoso central que alguma coisa está acontecendo, e é como se fosse uma antena muito rápida. E aí, quando ela inala o óleo essencial, e respirando e trazendo calma e trazendo paz, ela é capaz de ativar em 10 segundos o sistema nervoso central dela e começar a fazer com que aquela emoção totalmente desequilibrada, ela consiga ter mais clareza, ela consiga ter mais raciocínio para conseguir um equilíbrio, o mínimo de equilíbrio necessário para ela conseguir ver que ela já está ficando bem e conseguir levar os próximos minutos e entender que já está tudo bem e que vai ficar tudo bem. Em menos de 15 minutos. Em menos de 15 minutos, ela saiu de um estado de ansiedade, de uma crise de ansiedade. Só quem tem uma crise de ansiedade é capaz de saber o que eu estou falando. Uma crise de ansiedade e entrar em um estado de calmaria. Imagina, se o óleo essencial de lavanda, de frankincense, é capaz de fazer isso numa crise de ansiedade, imagine uma ansiedade um pouco amena, uma ansiedade corriqueira, que todos nós temos um nível de ansiedade, o que esses óleos são capazes de fazer por nós. Então, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês também, e eu queria muito falar, sobre usar os óleos essenciais na nossa máscara. Muitos de vocês trabalham ou estão trabalhando ou precisam sair. A máscara é um ótimo aliado para que nós podemos também usar óleos essenciais. Muitas pessoas que trabalham, eu tenho muitas pessoas que trabalham na linha de frente, então nutricionistas, médicos, enfermeiros, auxiliares, eles acabam tendo um desequilíbrio ou não se alimentando muito bem, não dormindo muito bem, eles estão tendo muitas horas de trabalho. E também pessoas que precisam trabalhar, empresas estão trabalhando, e a gente precisa ali usar essa máscara, né? E nós podemos... olha lá, tem gente falando que adorou a ideia da máscara. Gente, ultimamente eu tenho usado muitos óleos essenciais na minha máscara. Eu tive que sair muito nesses últimos dias e eu sabia que eu precisava dos óleos essenciais para me acalmar. Então, o que eu fazia? Eu pingava aqui, ó, pinga mesmo, tá? Eu, Thalita, uso eu uso, dependendo de quantos óleos, eu estava usando 3 óleos essenciais, mas eram óleos essenciais bem mais fracos, né? Diferente de um peppermint, de um brief, que são óleos essenciais para respiração, então, mas eu usava uma gota de cada. Mas você pode usar uma gota já é o suficiente. Então, você pinga e eu pingo dentro mesmo, tá? Eu pingo aqui dentro, eu não pingo fora. Se for um óleo muito forte, como o peppermint ou um brief, que são óleos essenciais para a gente respirar melhor. Então, por exemplo, você está com uma sinusite, você está com uma rinite atacada, você está um pouco constipado, não está conseguindo respirar direito, você está com uma dor de cabeça, você pode pingar ou peppermint, que é o hortelã-pimenta, que é um ótimo óleo para quem tem dor de cabeça, ou brief, se você tem asma, bronquite, sinusite, para você respirar. Como são óleos mais fortes, eu indico que você pingue do lado de fora e nas pontinhas da máscara, tá? Porque não vai ficar ali direto no seu nariz, tá? Então, que pingue aqui dos lados. Eu, como uso óleos essenciais, esses óleos que eu estava usando eram óleos mais florais ou amadeirados, não óleos mentolados. Eu uso... Gente, eu sei que eu estou falando um pouco mais termos técnicos com vocês, desculpa, mas florais é como lavanda, de flores, tá?
mentolados, um hortelã-pimenta, onde a gente vai ter óleos mais fortes, como house, como vai parecer que a gente está inalando ali um cheiro de um house, por exemplo, preto. Essa é a sensação para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, pinga uma gotinha se for um óleo mais tranquilo. E para você que está iniciando, sim, uma gotinha é o suficiente, tá? Qual é a minha dica? Se você é um iniciante, pinga na beirinha aqui da máscara, tá? E sinta. Se for bem tranquilo, da próxima vez você pode pingar no meio da máscara, tá? Se você achar que não, pode continuar pingando. Eu pingo dentro da máscara, bem aqui, onde que vai ficar aqui o meu narizinho aqui, e para mim é super tranquilo. Mas cada ser humano é único e cada um reage de uma forma, tá? Então, usem e abusem do óleo essencial. Thalita, qual óleo essencial eu posso usar? Qualquer um. Qualquer um, depende daquilo que você quer. Então, se você está precisando aí melhorar o seu sistema imunológico, pinga o OnGuard. O OnGuard é um ótimo óleo essencial que vai fazer com que o seu sistema imune ele melhore, ele seja auxiliado. Se você está aí com problema de respiração, um pouco gripado, uma sinusite, uma bronquite, pode pingar. Mas lembra que são óleos fortes e que mesmo que você acha que está sufocando, não usa uma gota. Pega um pouquinho de palito de dente, sabe? Molha o palito de dente e aí você põe assim na máscara, que não vai ser uma gota, vai ser muito menos e você vai estar usufruindo dos benefícios, porque vai fazer com que você respire melhor. Se você quiser sentir, se você está um pouco mais angustiado, deprimido, você pode usar o lavanda. Então, o frankincense também é um ótimo óleo essencial. Então, tá aí a minha dica da máscara para vocês utilizarem, tá? Outra dica também que eu queria trazer e que muitas pessoas estão usando é o álcool gel. Muitas pessoas ainda duvidam do álcool que estão usando, se é um álcool que verdadeiramente vai fazer toda a limpeza na mão, se ele é eficiente, se não. Um dos líderes, um dos donos da Doterra, ele deu um treinamento recentemente falando sobre o OnGuard. E ele disse que o OnGuard de spray ele mata 99,9% dos germes e bactérias, tá? Então, a minha dica aí para vocês utilizarem algumas gotas de OnGuard e também melaleuca no álcool gel de vocês. Ele é super eficaz, ele vai potencializar o álcool gel de vocês e mesmo que você tenha alguma dúvida daquele álcool gel, com este benefício de você colocar algumas gotinhas de OnGuard e também de melaleuca. O óleo de melaleuca, ele é um ótimo óleo essencial, ele é um antibactericida, ele é um antifúngico, então, com certeza, e o melaleuca também é um ótimo óleo essencial antiviral. Ele tem propriedades antivirais. Então, você potencializando o seu álcool gel, olha só quantos benefícios você vai ter e vai ter certeza absoluta que você vai ter aí uma higiene bem adequada para suas mãos e para o seu ambiente. Você também pode limpar também o seu ambiente dessa forma, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre o difusor. Nós podemos utilizar, quem não conhece, o difusor. Esse aqui é o meu, tá? Eu uso o difusor também no ambiente, nós podemos colocar óleos essenciais no difusor para ajudar a equilibrar o nosso ambiente. Então, eu gosto muito de colocar o lemon, todos os óleos essenciais, eles que vem nessa caixinha, menos o Deep Blue, eles podem ser utilizados aqui e ser difundido no ambiente. E aí nós podemos utilizar o lemon, que é um ótimo óleo essencial quando a gente coloca no difusor para trazer um equilíbrio para o ambiente. Outro óleo essencial incrível, que é esse óleo essencial que eu acabei de falar, que não dá para a gente usar no difusor, mas é um ótimo óleo essencial, é quando a gente sente dor. Quando a gente tem uma pancada, agora está entrando o inverno. E geralmente, quando entra o inverno,
muitas pessoas acabam sentindo muitas dores. Dores nas articulações, dores musculares, ou quando a gente vai para academia, muitas pessoas não estão mais fazendo academia, mas quando a gente faz academia, a gente acaba tendo dores. E a gente tem um óleo essencial chamado Deep Blue, e ele também vem nessa super caixa que eu acabei de falar para vocês. Ele é um óleo de dor. Então, quando a gente tem uma pancada, quando a gente tem artrite, tendinite, esse é um óleo que nós podemos e devemos utilizar ele topicamente. O que é topicamente? Utilizar no local. Então, se eu tenho uma bursite, eu estou com uma dor, nunca esfregue o óleo essencial, sempre passe empurrando o óleo essencial e vocês vão ver como as dores elas vão ser amenizadas. Semana passada eu trouxe aqui a experiência do meu marido, que ele teve uma pancada, ele foi colocar a cortina e ele acabou escorregando no banco. E na hora fez vários calombos na canela dele e esses calombos ficaram roxos imediatamente. E eu passei, assim que ele caiu, eu peguei o Deep Blue e passei. E também trouxe depois eu trouxe o lavanda e o peppermint para ajudar, porque o lavanda ele só não serve para equilibrar as nossas emoções e fazer a gente dormir. Ele também é um ótimo óleo essencial para a gente utilizar na pele. Então, eu também trouxe o lavanda e vocês precisam ver como roxo ele saiu. Ele saiu em menos de 30 minutos, o roxo ele cessou, não tinha mais nenhum tipo de roxo, tinha ficado várias partes roxas, assim, na hora subiu aqueles calombos, os calombos não existiam mais. Então, quando a gente tem esses óleos essenciais a nosso favor e a gente começa a fazer essas trocas, é muito importante que vocês entendam as trocas que nós podemos fazer. Então, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente pensa no quê? Em um remédio de dor de cabeça. E a gente vai na farmácia ou sempre alguém tem na bolsa aquele remedinho para dor de cabeça. E o que hoje eu tenho na minha casa? O peppermint ou o lavanda. E aí eu passo nas minhas têmporas e em 15 minutos eu já não tenho mais dor de cabeça. E isso é incrível. Quando os meus filhos estão com febre, eu não uso remédios para febre. Eu uso óleos essenciais, como o próprio peppermint que eu uso para minha dor de cabeça. Eu passo na sola dos pés, eu passo nas articulações e é imediato como a febre baixa e como é que eu consigo levar a minha família e ter mais qualidade de vida com os óleos essenciais. Uma outra dica que eu quero trazer para vocês também, o Fábio, bom, eu vou trazer depoimentos meus pessoais, tá bom? Eu uso, a Gabi perguntou, para enxaqueca, eu uso o peppermint e o lavanda, eu uso só o peppermint. Aí você pode trazer o peppermint e o lavanda, tá? Se for uma dor mais emocional, você pode trazer o lavanda porque ele vai acalmar, tá? No meu caso, eu uso só o peppermint, mas a combinação do peppermint com lavanda para muitas pessoas é muito eficaz, tá? Porque ele traz um relaxamento e ele também traz uma tranquilidade. Muitas pessoas estão tendo que focar nos trabalhos. Deixa eu falar só do Fábio que aconteceu. Na verdade, eu acho que inflamou o nervo ciático dele. Ele pegou muito peso esses últimos dias, fez ele pegou muito peso, né? Ele fez muitos exercícios, assim, não exercício físico, mas de carregar muito peso mesmo. E aí deve ter inflamado, e ele começou com uma dor terrível. E aí eu pinguei ontem 2 gotinhas de copaíba, porque é um anti-inflamatório natural, como eu mencionei para vocês, e passei o Deep Blue com peppermint. Hoje, isso foi ontem, eu também continuei o processo hoje, porque como com certeza está inflamado, porque ainda dói, mas ele está conseguindo andar, ele não estava conseguindo andar, ele estava gemendo de dor. Hoje ele conseguiu andar, hoje ele conseguiu fazer muitas atividades que com certeza ele não faria se a gente não tivesse o auxílio dos óleos essenciais. E qual foi o remédio que nós usamos? Nenhum, nós utilizamos óleos essenciais. E outro
óleo essencial que eu acho muito bacana a gente utilizar é o Zengest. O Zengest, ele é um ótimo óleo essencial para o estômago e para o intestino. Não sei se vocês sabem, mas o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ali, no nosso intestino, nós temos muitas conexões para o nosso cérebro. E ali também nós conseguimos muitos ali as bactérias que influenciam ali, que estão no nosso intestino, nós temos, não sei se vocês sabem, mas nós temos bactérias tanto boas quanto ruins. Então, as bactérias que tem ali, elas são capazes de influenciar o nosso nível de disposição, e muitas pessoas não sabem disso. O porquê que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. As bactérias, elas também podem influenciar o nosso sistema imunológico. Elas influenciam o nosso nível de estresse e o nosso nível de ansiedade. Então, quando a gente usa alguns óleos essenciais, principalmente o Zengest, e muitas vezes as pessoas acham que o Zengest é um óleo essencial só quando a gente tem uma azia. Também. Sabe quando você come aquela comida que não é muito boa, não cai muito bem, aquela pizza quando você come de uma forma totalmente exagerada, ou aquele doce que a gente come de uma forma mais exagerada? Então, ou quando a gente tem uma diarreia, ou a gente fica com muitos gases, ele é um ótimo óleo essencial para a gente utilizar. Nas crianças, eu passo o Rolon, como eu mostrei para vocês aqui, com óleo de coco, e ponho também 10 gotinhas aqui dentro, e eu passo no estômago ali, na barriguinha e também em torno do umbigo. E quando nós somos adultos, eu também faço o mesmo processo, mas aí você pode tomar 2 gotinhas num copo de água, por exemplo, e você vai ver como é que vai ser eficaz. Fora, né, essas formas pontuais de usar o Zengest, nós podemos e devemos, e eu sempre falo isso para as pessoas, usem o Lemon todos os dias na água. E também coloque o Zengest, porque o Zengest ele vai atuar muito bem na parte intestinal e vai fazer com que o seu intestino funcione muito bem de uma forma adequada e vai fazer com que o seu intestino funcionando muito bem, você trazendo, eu vou fazer uma aula só de intestino aqui, eu acho que é muito bacana, mas por agora é muito importante vocês saberem que o Zengest com o Lemon, uma gotinha de cada todos os dias, eles vão ajudar a prevenir. E vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo essas trocas, então a melhor forma de vocês fazerem essas trocas é o dia a dia de vocês. Então, em quais momentos vocês usariam medicamentos que vocês podem comprar na farmácia? E não são medicamentos de uso contínuo, tá, gente? A aula de hoje não é sobre isso. A aula de hoje é sobre remédios que a gente compra na farmácia, que muitas vezes a gente faz uso indiscriminado de remédios. Então, é essas trocas. Então, um remédio que eu vou na farmácia e compro para minha dor de cabeça. Dentro dessa minha caixa que tem 10 óleos essenciais, o que eu posso utilizar? Se eu bebi demais, se eu comi demais, se eu tô com muitos gases, se eu tô com uma dor no estômago, se eu tomo muito omeprazol, qual é o óleo que eu posso utilizar? Se eu tenho uma febre, se eu tenho uma dor de garganta, outro óleo essencial aqui é o orégano. Quando as crianças ficam com dor de garganta, ou até mesmo nós, além do Flow, que é o mel que a gente usa, ou eu também faço um rolão de orégano e passo aqui na região da garganta. Sabe quando a gente tem aquela dor de ouvido? O melaleuca. O melaleuca ele também pode ser passado em torno do ouvido, assim, olha. No máximo que a Valentina ficou com uma dor de ouvido, foram 2 dias. Em 2 dias, usando melaleuca 3 vezes por dia em torno do ouvido, nunca dentro do ouvido, tá? Sempre em torno do ouvido. A dor de ouvido dela simplesmente sumiu.
o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou concluir, porque eu falei que a gente ia ficar aqui 1 hora falando sobre os benefícios e, de verdade, se eu tivesse mais 1 hora, eu falaria muito mais benefícios que esses 10 óleos essenciais podem ajudar vocês. Eu quis trazer formas corriqueiras para que vocês possam... Qual é a quantidade do meu? Eu vou falar, Ângela, agora, tá bom? Eu quis trazer aqui só algumas, gente. Vocês podem entender que são só algumas formas de usar óleos essenciais no dia a dia de vocês. E eu quis trazer formas mais simples que vocês podem... Que a gente tem, né? Uma dor de garganta, uma tosse, uma febre, uma dor de cabeça, uma sinusite, uma rinite. Como é que nós podemos usar óleos essenciais? Uma dor... uma outra dica super importante, gente, o Brief. Eu falei o óleo essencial sobre respiração. Ele é um blend de óleos essenciais para quem tem dor. Qual é a ligação que tem o Brief ou inalar o óleo essencial com dor? O Brief, ao utilizar inalando mesmo, fazendo uma conchinha, deixa eu pôr meu copo aqui, fazendo uma conchinha, utilizando o Brief, ele é capaz de oxigenar as nossas células. E o que tem a ver quando a gente tem dor, quando a gente tem uma artrite, uma bursite? Geralmente, o oxigênio, quando a gente tem muita dor, não é 100%. O porquê você tem dor é por conta da oxigenação das células. Não é só isso, mas uma das coisas também. Então, se você tem muita dor, inala o Brief umas 3 vezes por dia, 10 segundos. Então, você respira profundamente, no mínimo ali 10 segundos, você respira profundamente e solta. Respira profundamente e solta, porque vai fazer com que as suas células elas tenham mais oxigênio e que o seu corpo ele consiga levar oxigênio para as partes mais longas do nosso corpo, onde geralmente a gente tem mais dor. Então, oxigenando as nossas células, a gente é capaz de sentir menos dor e também usando outros óleos essenciais ali localmente também vai ajudar muito, tá? Então, eu queria aqui terminar para a gente abrir para perguntas e falar para vocês. Algumas pessoas já perguntaram aqui como é que comprar. Então, essa caixa aqui, vocês podem adquirir ela. E além de vocês adquirirem ela, eu vou colocar aqui o Flow, tá? Para quem perguntou, tá aqui a receita do Flow, tá? A receita não, a forma com que nós podemos utilizar, como eu faço, tá? 100 ml de mel, e aí você traz 20 gotas de cada óleo. Então, 20 gotas do frankincense, 20 do lemon, 20 do on guard, 20 de melaleuca. E aí você só traz 5 ou 10 de orégano, tá? E aí você traz mais 10 gotas de copaíba, porque aí vai completar o orégano, tá bom? E se for na cápsula, 1 gota de cada. E aí você pode tomar 3 vezes ao dia, tá? Muitas pessoas me perguntaram se vocês... como é que vocês podem adquirir. Então, vocês podem ter, sim, esse benefício em casa. E esse benefício vai fazer com que vocês tenham o mesmo benefício que eu e que mais de 2 milhões de pessoas também estão tendo o mesmo benefício. É fazer com que os meus filhos, eu falei para vocês, né? O meu filho tem 1 ano e 3... Fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele vai fazer 1 ano e 4 meses. O meu filho menor, ele nunca foi para o pronto-socorro. Nunca. Ele nunca usou antibiótico. E uma vez ele usou dipirona, uma única vez ele usou dipirona e vomitou. Nunca mais o meu filho usou remédio. Ele nunca, o meu filho menor, por que eu falo filho menor? Porque os outros dois, eu não tive a oportunidade de ter conhecido óleos essenciais quando eles nasceram. Então, os meus filhos, a Valentina, por exemplo,
ela usou por 6 meses bombinha quando ela nasceu. E eles usaram muito antibiótico quando eles eram menores. Imagina, uma mãe de primeira viagem, ter um filho em seguida do outro e só saber o que é remédios. Então, eles ficavam doentes, e eu sempre falo, né? Se o uso de medicamentos fosse ter uma vida mais saudável, muitas pessoas iriam usar medicamentos e ia ter uma vida mais saudável. A minha caixa de remédios era uma caixa gigante e a cada menos de 30 dias eu estava com os meus filhos no hospital para trocar os antibióticos, porque não podia usar o mesmo antibiótico para que não causasse, para que não tivesse uma reação maior no organismo deles. E depois que eu passei a usar óleos essenciais, não são só para aquilo que a gente tem. A gente entende que nós usamos no primeiro momento para aquilo que a gente tem, para a gente conhecer. E depois que a gente passa a utilizar, os óleos essenciais, eles funcionam tão perfeitamente no nosso organismo que eles atuam como uma prevenção e eles trazem mais qualidade de vida e mais bem-estar. Então, todas as pessoas que adquirirem essa caixa com 10 óleos essenciais e que você vai poder fazer muita coisa, porque tem pessoas que falam assim, não, Thalita, pelo amor de Deus, eu não posso ter essa caixa com 10 óleos essenciais, porque eu nem sei o que fazer. Agora vocês já sabem o que fazer com todos os óleos essenciais. E além de vocês saberem o que vocês podem fazer com todos esses óleos essenciais, a doTERRA está dando o Elevation, que é um ótimo óleo essencial para esses momentos tão perturbadores e tão difíceis que todos nós estamos passando. Não tem uma pessoa que não esteja tendo o reflexo, pelo menos o mínimo do reflexo de tudo o que nós estamos passando mundialmente. Então, a doTERRA, eu falo que ela sempre é muito generosa, e ela sempre entende o momento que nós estamos. E o momento que nós estamos é um momento de muito estresse, muitas vezes desesperança para alguns, muita ansiedade, muita falta de energia, às vezes falta energia para a gente continuar o nosso dia a dia. Então, ela está dando esse óleo essencial para todas as pessoas que adquirirem essa caixa com 10 óleos essenciais. E o que esse óleo essencial ele pode te beneficiar? Ele é um ótimo estimulante, então ele vai fazer com que você tenha estímulo para viver o seu dia a dia, para ter as suas atividades. Ele promove a autovalorização. Então, olhar internamente e falar que sim, eu posso, que sim, eu sou merecedora, que sim, eu estou aqui e posso sim levar os meus dias de uma forma melhor, mais tranquila, mais amena, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes, quando a gente tem sentimentos inquietos, né, os pensamentos muito acelerados que não fazem a gente dormir, que não fazem a gente conseguir se concentrar no nosso trabalho, nos nossos filhos, nas nossas atividades. Ele é um ótimo óleo para, sim, acalmar e diminuir esses sentimentos. Como você faz para adquirir? Você pode, assim que a gente sair daqui, você pode chamar a pessoa que te convidou e ela vai passar para você a forma com que você pode adquirir a sua caixa com preço, com 25% de desconto, e ela vai ensinar todo o passo a passo, e aí vai chegar na sua residência esses óleos essenciais, e você vai poder entrar para a nossa turma, para a turma de conhecer mais óleos essenciais, de saber como usar óleos essenciais para o intestino, como usar óleos essenciais para insônia, para um momento de mais dificuldade e conhecer muito mais profundamente o que a gente não consegue falar aqui em uma hora só. Então, dado o meu recado, eu espero que todos vocês, todos vocês possam adquirir esse presente, porque verdadeiramente é um presente. É um presente da gente conseguir trazer mais saúde, é um presente da gente conseguir trazer mais bem-estar. E muito mais do que isso. A gente
perceber, porque isso que eu estou falando aqui para vocês é uma pequena amostra dos meus resultados, da mudança da minha vida e da mudança da vida dos meus filhos, que é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida. Essa é a transformação. Só que a gente não consegue ver essa transformação quando a gente não experiencia. Então, eu estou aqui para pedir para vocês que aceitem o desafio de experienciarem. Experienciem cada gota e vejam a transformação que cada gota é capaz de fazer. Cada gota, a nível físico, a nível mental, a nível emocional e a nível energético, que esses olhos são capazes de fazer na vida de vocês e da família de vocês. Então, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar pode levantar a mão. A gente encerra por aqui a nossa aula, a nossa classe de hoje. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo, presentes. Se algumas pessoas quiserem se desconectar, a aula realmente já acabou, mas pessoas que quiserem ficar aqui para fazerem suas perguntas ou quiserem ver aí eu respondendo perguntas, também podem ficar super à vontade, que a gente vai ficar aqui mais alguns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Bom, como fazer para comprar? Eu acho que eu já respondi algumas perguntas aqui, né? Como fazer para comprar? Você pode entrar em contato com a pessoa que te procurou, que te trouxe, na verdade, e ela vai te passar o link e todas as formas com que você pode adquirir com 25% de desconto esses óleos essenciais, tá bom? Tanto o mel quanto o álcool não podem ser de origem vegetal. Eles conseguem manter as propriedades do óleo? Olha só, Dani, eu sempre indico que vocês usem óleos essenciais orgânicos e mel, que tenham mel de procedência, tá? Que tenham mel que seja orgânico, que tenha um mel que seja puro, para que a gente não perca aí as propriedades do óleo ali, que tem um efeito, o máximo de efeito ali no nosso organismo, tá bom? Então, sim, usem mel. Eu gosto de usar o mel orgânico. Então, mas se você não tem acesso ao mel orgânico, pode ser o mel puro, o mel natural, que também vai funcionar muito bem, tá? Referente ao álcool, Dani, assim, muito difícil hoje a gente comprar um álcool sabendo exatamente o que tem ali, né? Que não tenha muitos sintéticos ou ou muitas químicas. Mas o que eu posso falar para vocês é que sim, você pode colocar o On Guard e o melaleuca aqui, que mesmo que ele tenha algumas propriedades, mesmo que ele tenha algum sintético, algumas químicas, vocês sim vão ainda assim usufruir dos benefícios dos óleos essenciais, tá? E ele vai ser eficaz, muito melhor do que você só usar aquele álcool mais puro, né? Vamos lá. Eu perdi metade da aula. Eu queria saber mais sobre o Deep Blue. Olha só, Gabi, essa aula vai ficar no YouTube, tá? Eu gravei a aula de hoje, eu não gravei na outra semana, mas essa aula vai ficar no YouTube, eu vou mandar o link. Então, todas as pessoas que te convidaram, ou se você está em algum dos grupos, você vai ter esse acesso, tá? Mas o Deep Blue é um óleo, bem resumidamente, é um óleo de dor local, bursite, tendinite, todo tipo de dor muscular e de nervos que a gente possa ter, ele é um ótimo óleo essencial. E eu sempre agrego o Deep Blue com o copaíba, porque geralmente essas dores elas são atreladas a inflamações. Então, se você usar o Brief inalando, e vai fazer com que você tenha uma oxigenação nas suas células, você usa o copaíba sublingual e você passe o Deep Blue no local da dor, você vai ver o quanto as dores vão ser amenizadas, tá bom? E aí, se você tiver mais dúvidas referente ao Deep Blue, a gente pode sim fazer uma aula só de Deep Blue, como eu falei.
A gente tem aula só de dores musculares, nervos, e a gente fala mais especificamente sobre cada óleo essencial, tá bom? A Gabi também perguntou sobre o Flow. O Flow também vai estar gravado e você pode pegar tanto a receita, tá? Que vai estar no YouTube, tanto a receita, se você pode fazer com mel e você pode fazer com a cápsula também, tá bom? Eu só não indico que use com água, porque tem como o orégano, não é um óleo essencial que dá para você tomar ele puro, porque ele acaba queimando. Não é um óleo que a gente deve usar ele puro, tá? Por isso que a gente sempre indica no mel ou na cápsula e não num chá, como a gente usaria outros óleos essenciais, tá bom? A Consuelo está me perguntando se não vai ter o sorteio. Consul, de verdade. Eu esqueci do sorteio, gente. Sim, vai ter o sorteio. Alguém quer fazer alguma pergunta referente ao sorteio? Máscara no rosto, lavanda, francês. A Maria Cristina pergunta. Isso não é uma pergunta, não, né? A Maria Cristina. Ah, tá. A Sandra perguntou. Lavanda, melaleuca, eu não vi essa pergunta. Lavanda, melaleuca, frankincense, brief. Sim, todos esses óleos essenciais podem utilizar na máscara, tá? Todos eles. Põe uma gotinha e você pode utilizar. Isso depende, é como eu falei, né? Depende muito da ação que você quer, né? Se você quer se sentir mais tranquila, usa um lavanda. Se você quer aí usar algum óleo essencial para purificar aí o ar, pode trazer o melaleuca com lemon. O frankincense também é um ótimo óleo essencial para fazer aí uma junção, ou também para você usar ele sozinho. O brief para você respirar melhor, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Não entendi a pergunta, se era máscara, pele ou para andar na rua. Bom, eu não entendi agora. Se vocês quiserem abrir o microfone, também podem me perguntar, tá bom? Vocês querem abrir o microfone? Gente, eu vou precisar de que vocês coloquem o nome de vocês. A máscara para andar na rua. Na verdade, a máscara para andar na rua mesmo. Você pode pingar, não tem problema nenhum. Você pode colocar qualquer um dos óleos essenciais. Desses que eu mencionei para vocês. Qualquer um, até o Elevation você pode colocar, tá? Aquele óleo que te traga bem-estar. E, de novo, aquele óleo que, dependendo da ação, se for para respirar, traga óleos para a respiração. Se for para sentir um bem-estar, tem óleos para bem-estar, tá? Então, aí, se for óleo para purificar o ar e para vírus, bactérias ali, né, para uma proteção, você pode também trazer óleos. Eu só não indico muito que vocês coloquem nem o Deep Blue, que é um óleo de dor, não é um óleo de inalação, mas o orégano, tá? Eu não indico que vocês usem esse óleo essencial na máscara. Primeiro porque ao inalar ele, não é um cheiro, às vezes, tão bom assim. A gente tem outros óleos essenciais que podem ter a mesma ação, como o melaleuca, o lemon, e o orégano, por exemplo, se você passa na máscara, a gente tem um contato, né? Fica aqui, né? Tem um contato com a pele. E o orégano, se você utilizar e imaginar que ele é um antibactericida, um antifúngico, e ele vai te proteger, na verdade, quando você colocar e inalar, às vezes você pode se sentir um pouco mais sufocante, ou às vezes você não pode gostar do cheiro, e às vezes pode queimar, tá? Pode queimar. Então, não usem o orégano na máscara, tá bom? Eu estou gostando do alecrim na máscara. Pois é, olha, o alecrim eu trouxe ele aqui hoje, olha. Ele é um dos óleos essenciais que está bastante no meu difusor ultimamente e na minha máscara também. Alguém tem mais alguma pergunta? O que eu preciso de vocês, tá bom? Vocês podem, por favor, colocar o nome de vocês. O nome de vocês aqui, que eu vou pegar o nome de vocês.
E aí eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência comigo, só hoje. A Jacira também perguntou aqui se eu não ia fazer o sorteio. Eu vou fazer o sorteio, eu preciso do nome de vocês aqui, eu vou fazer um print, então coloquem o nome de todas as pessoas que estão aqui, tá? Eu vou fazer um print na tela. Amanhã eu vou fazer uma nova live e eu convido todos vocês a participarem para conhecerem um pouco mais sobre o que compartilhar mais sobre óleos essenciais, o que é outras pessoas compartilhando óleos essenciais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se você já for da do Terra, com certeza você é o nosso convidado. E aí eu vou fazer esse sorteio amanhã, tá? Então eu vou tirar o print e vou fazer ao vivo, porque eu gosto de fazer o sorteio ao vivo, tá? Então, só pedir paciência com vocês. A quinta-feira que vem não vai acontecer isso, eu prometo para vocês. E cadê tá? meu nome? E Daniela Cristina Ferreira Coloquem aqui o nome de vocês para eu dar um print, tá? E amanhã eu vou sortear às 21 horas. A gente vai sim ter uma live e todas as pessoas que convidaram vocês não vão ficar de fora, vocês vão saber, mesmo que vocês não estejam amanhã, as pessoas que foram aqui sorteadas, e a gente vai sortear 3 óleos, tá? Um lavanda, um peppermint e um limão. Então, essas pessoas vão ganhar um desses 3 óleos essenciais. Então, 3 pessoas vão ser sorteadas. Toda quinta-feira nós vamos sortear esses 3 óleos essenciais, tá bom? Então, coloquem aqui, eu vou dar um tempinho ainda para as pessoas deixarem o nome aqui para eu dar um print de tela e para fazer esse sorteio amanhã. E quem já saiu, por favor, pessoas que convidaram e que saibam que eles estavam aqui, por favor, tragam o nome deles para a gente fazer amanhã, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Olha só, o Fernando falou o seguinte: minha pele é muito seca. Qual óleo essencial você indica? Às vezes, Fernanda, a gente nem precisa usar um óleo essencial, assim, necessariamente para nossa pele seca. Só o óleo de coco, por exemplo, ele vai hidratar muito a sua pele, tá? Claro que você pode trazer outros óleos essenciais, como lavanda, que é um ótimo óleo essencial para a pele, o próprio melaleuca, colocar umas gotinhas e passar no seu rosto, mas o óleo de coco, ele já vai fazer com que a sua pele fique mais hidratada e não tenha esse ar e não fique tão seca, principalmente agora nesse momento que a gente está, né, de inverno, outono, inverno. O óleo de coco não resolveu? Tenta colocar... Eu vou te dar 3 dicas, tá bom? Copaíba, você pode começar fazendo um dos 3, tá bom? Copaíba, ou lavanda, ou o melaleuca. Coloca junto com óleo de coco, tá? Mas não use só uma vez. Geralmente as pessoas usam uma vez ou uma vez por dia e acham que já vai fazer efeito. Não, usar óleos essenciais é um novo estilo de vida. Hoje, amanhã e depois, tá? Então, sempre busca ter uma pele mais limpa. Então, sempre lava bem a sua pele. Uma das coisas que eu sempre falo e eu dou no meu curso é sabonete. As pessoas geralmente não ligam para o sabonete, compram qualquer tipo de sabonete. Uma das melhores dicas para quem tem pele oleosa, pele seca, quem tem problemas de pele, é o sabonete. Comece a trocar o seu sabonete e a fazer, às vezes, você trocar o sabonete e usar o óleo vegetal, o óleo de coco, já vai ajudar. Então, procure sabonetes mais neutros, procure sabonetes. Muitas pessoas vendem sabonetes com óleos essenciais, com gerânio, com melaleuca, com lavanda. Muitas, eu conheço várias. Depois, se você quiser, eu passo o telefone de algumas delas, por exemplo, que fazem esses sabonetes. Você tem problema de pele? Troca o seu sabonete. E aí você vai ver como é que a sua pele vai ser melhor, tá bom? Então, olha lá, copaíba,
lavanda ou o melaleuca. Começa com um deles, tá? Primeiro aí a minha dica, copaíba, um óleo super incrível para a pele. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou abrir aqui para mais uma ou duas perguntas no máximo para a gente encerrar, para a gente não se estender muito. E aí a gente encerra, e o meu convite aqui para vocês é que adquirirem a sua caixa incrível de óleos essenciais, ou pessoas que já tiverem na nossa estrutura, sim, vocês são meus convidados especiais para amanhã. Me desculpem por hoje, a minha cabeça ainda está sendo organizada, mas é uma forma evolutiva e com certeza cada vez eu vou estar melhor para estar aqui com vocês. E saibam, vocês me fazem muito bem. Eu estar aqui é a demonstração mais profunda de como vocês me fazem bem. Como isso me faz bem. Um processo de separação é muito difícil. A parte racional, ela é muito bem entendida. Mas quando a parte emocional ela bate, às vezes ela toma conta e não deixa a parte racional ela agir como deveria. Então, os óleos essenciais, eles estão me fazendo muito bem. Eles estão me fazendo sentir coisas que eu jamais pensei que eu poderia sentir. Estão me fazendo muito bem nesse processo. E vocês podem ter certeza absoluta que todos vocês me dão essa força. Me dão essa força de continuar, porque eu sei que muitas pessoas estão me esperando uma fala, uma transformação para poder mudar a vida delas. E eu sei que os óleos essenciais, eles podem ser essa ponte. Ele não faz milagre, mas ele é uma ponte e um dos pilares muito importantes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu estou vivendo isso. Eu já vivi muitos momentos difíceis, mas esse momento é um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu jamais pensei que os óleos essenciais eles pudessem ser tão eficientes, tão eficazes e verdadeiramente, quando eu falava para as pessoas, os óleos essenciais, eles são capazes de nos pegar pela mão. Essa palavra, essa frase nunca me fez tanto sentido. Eu tinha um empoderamento muito forte, eu gosto de falar as coisas quando eu experiencio, quando eu experimento. E eu sabia que ele me pegava pela mão, porque ele já me pegou várias vezes pela mão. E ele foi capaz de ajudar os meus níveis mais inconscientes a serem limpos. Mas nessa fase, eu não sabia o quanto que ele ia me pegar pela mão. O quanto que ele ia ser capaz de trabalhar profundamente as minhas dores. As minhas dores mais profundas. As minhas dores mais intensas. E dores que eu jamais pensei que eu ia ter. E nunca me fez tão sentido alguns óleos essenciais como o mirra, por exemplo, que é essa ligação maternal da Mãe Terra, essa parte de estar aterrada, óleos essenciais que atuam tão profundamente nas nossas emoções. Então, usem os óleos essenciais para que vocês tenham a mesma experiência do que eu. Porque não é só falando que a gente é capaz de verdadeiramente mostrar para vocês, mas é experienciando que a gente é capaz de ver como é que verdadeiramente eles funcionam na nossa vida. Então, experienciem e acreditem que vocês fazem parte de todo o meu processo. Eu sou muito grata por todos vocês estarem aqui comigo.
e amanhã eu encontro vocês de novo. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo. Até semana que vem ou até amanhã.